À tarde a todos. Nós estamos iniciando a nossa quinta aula e vou apresentar, então, iniciar como será essa nossa quinta aula. Vou apresentar para vocês como nós estaremos. Então, boa tarde, pessoal, novamente, obrigada pela presença de vocês quando entrar e assistirem esse vídeo. Eu espero que vocês tenham um conhecimento significativo. Eu possa ter trazido um pouquinho, né, para vocês. Bem, essa aula nós vamos trabalhar sobre gestão educacional e as novas demandas no uso das novas tecnologias. Agora, especificamente nessa aula, nós vamos ver alguns detalhes dessa demanda. Como que nós vamos fazer esses procedimentos? Como que nós vamos trazer para a escola? Como nós vamos gerir os nossos professores? Como nós vamos gerir a escola? Como nós vamos oportunizar? E como que nós, gestores, digamos, escolares, temos que estar com essa informação, não mais que uma informação, com esse conhecimento à frente, para que nós possamos ser eficientes, termos ações eficazes no direcionamento da nossa escola. Algumas tomadas importantes nesse artigo de mestrado, para que possamos ter um olhar sobre como vem acontecendo ao longo dos anos a mediação das novas tecnologias. Vejam só, a mediação, gente, dessas novas tecnologias aplicadas, então, na gestão educacional e na gestão escolar. Como que isso foi acontecendo? Como que isso, enfim, nós podemos dizer que elas surgiram? Não é de hoje que nós temos as novas tecnologias, né? Mas que foi implementadas foi com o surgimento da pandemia, que se viram obrigados os professores a se utilizar, então, das novas tecnologias, que era fundamental para as aulas remotas. Bom, a cogestão é o trabalho da mestranda Mariana Cristina de Almeida Vida. Eu peguei algumas falas dela, porque ela fez um trabalho, um estudo de cogestão escolar e as tecnologias de informação e comunicação. Análise das percepções de diretores escolares para o trabalho com as TICs. Vejam, quando a gente faz uma pesquisa, quando a gente faz um tipo de trabalho, né, como esse que eu estou fazendo, né, no estágio supervisionado, nós procuramos pegar artigos, posicionamentos, esclarecimentos, conhecimentos que nos tragam, que contribuam de forma científica, que esse conhecimento seja científico. Então, a minha fala não pode ser pautada em cima de eu acho ou poderia, né? Então, por isso, a gente busca artigos e pesquise, e esse eu achei excelente, porque ele traz o que eu gostaria que vocês tivessem conhecimento. Por quê? Como eu já disse antes, não é a primeira dificuldade que nós vamos, talvez outras nós tenhamos. E se nós estivermos preparados para isso, melhor ainda, né? O que nós temos que pensar, então, como gestores? Né? Que nós precisamos
da cooperação de todos. Nós precisamos ter os grupos atuantes. Nós precisamos de iniciativas. Pessoas que têm iniciativa de ação. A participação de todos. Nós temos que agregar tudo isso junto conosco. Nós temos que abraçar esse mundo. Nós temos que abraçar a pesquisa. Nós temos que ter percepção de como agir, o que fazer, perceber o que está acontecendo, as necessidades de um grupo, da nossa escola, do nosso aluno, de todos os envolvidos. Nós temos que ter imaginação para criar momentos, criar, oportunizar atuação. Nós temos que pesquisar sobre aquilo que nós temos dificuldades em fazer. Nós precisamos da cooperação de todos. Nós precisamos chamar a todos para participar, como nós já conversamos sobre isso, como fazer essa gestão. Nós temos que criar a iniciativa, que eles também têm as iniciativas, oportunizar, trazer ele para nós, ele se sentir dentro do grupo, valorizado, que as suas ações sejam valorizadas dentro do grupo, dentro da instituição. O grupo de trabalho. Como que eu vou agregar a eles, comigo, junto, aqueles que têm os mesmos ideais, alguns conhecimentos diferenciados, que queiram desenvolver alguns projetos, que queiram contribuir com o momento de dificuldade. E daí os outros vêm com estes, porque eles têm esse poder de chamamento. Eles têm, quando o grupo começa a ficar maior, eles vão indo. E nós precisamos, então, ter abarcar muito, né, a todos. E a família, enfim, os pais, em toda a comunidade, a sociedade, o contexto que nós vivemos. Então, as tecnologias da comunicação, da informação, que nós chamamos TICs, né, é assim que a gente se refere a elas, na escola possibilitam novas formas de compreensão do processo de ensino-aprendizagem e da organização do trabalho pedagógico. Vejam bem, quando vou utilizar os TICs, eu preciso compreender como fazer que o processo de ensino-aprendizagem aconteça de forma organizada, de forma dentro de uma metodologia. E como que eu vou organizar esse trabalho? Como eu vou planejar? Como eu vou fazer acontecer? Os diretores da escola, cujo trabalho, então, é direcionado especificamente para as práticas de gestão, eles têm uma outra abordagem, né, do que nós professores. Eles especificamente para as práticas de gestão podem nos oferecer indícios do modo que as TICs são compreendidas e usadas. Vejam a responsabilidade dos diretores da escola. Como o Casagrande falou, eles têm que ter planejamento, organização, a direção, o controle, mas eles também, vejam bem, como que vai acontecer essas práticas? Como que eles vão nos oferecer indícios e formas de nós fazermos acontecer? Que elas sejam compreendidas, que elas sejam utilizadas. Vejam a dimensão que isso acontece. Assim, a percepção que os diretores têm da utilização das TICs, isto é, os modos em que percebem, organizam e interpretam a sua própria organização do trabalho para
implantação dos projetos relacionados com elas, as dificuldades encontradas no trabalho e a relação do diretor com outros agentes do processo educativo, em especial a quem vai se fazer as ações, que são os educadores, os professores que vão se utilizar dela. Vejam bem, então, eles têm que perceberem, organizarem, interpretarem como eles vão fazer essa organização desse trabalho para que essas ações se efetivem, que sejam implantados. O quê? Como nós recebemos as novas diretrizes educacionais de 2020, com a utilização das novas TICs, das novas tecnologias de comunicação e informação, que nós precisávamos usar, porque nós precisávamos fazer o Meet, nós tivemos que ter acesso ao Classroom, né, uma sala de aula virtual, e que o que nós faríamos dentro dessa sala virtual. Mas o diretor tem que saber como ele vai organizar esse trabalho. Ele deve ir lá com a secretaria planejar isso, estudar isso, e ali ele vai ter que aprender com outros agentes do processo educativo, mas em especial com os professores. Vejam a complexidade do trabalho do gestor. Encontrar motivos para o uso das TICs, sob esses pontos de vista, remete à própria maneira que a tecnologia está inserida na sociedade atual e as mudanças ocorridas na sua base estrutural da sociedade, ou seja, no seu modo de produção, as relações sociais e culturais. Vejam bem, eu tenho que ter esse conhecimento, como que essa nova tecnologia está inserida e como que a sociedade está estruturada atualmente, para que eu possa fazer as ações, as produções, as relações e a cultura. Vamos começar com a tecnologia e sociedade. Elementos para uma discussão das possibilidades educativas de uso das tecnologias e o contexto social. Vejam bem. Primeiro, eles vão ter que discutir como que isso acontece, como que eu posso estar fazendo isso acontecer. Como que nós vamos implementar isso dentro do contexto em que nós vivemos, em que a nossa escola está inserida. A sociedade de fluxos caracteriza pela representação simbólica das imagens. Vejam bem, a sociedade agora está trabalhando dentro de uma representação simbólica. O que significa isso? Significa que ela visualiza o mundo através de imagens, ela recebe através de mensagens e através do som. Essa é a representação simbólica que a sociedade como um todo está recebendo diariamente. Ela vive isso, ela está inserida dentro das novas tecnologias. Quem não estava inserida era a nossa sala de aula. Vejam bem. A oportunidade que nós temos de refletir sobre a importância das TICs no momento atual, da mediação delas, do uso delas, das metodologias capazes de implementá-las. Porque, na verdade, nós, como sociedade, utilizamos através do o nosso celular, que aparecem as imagens,
que nós estamos vendo os emojis, nós estamos vendo as mensagens que nós recebemos no WhatsApp, no Facebook, os sons que eles há por trás deles. Então, o que é o novo fluxo? Nós saímos na rua, tem os outdoors, né? Lá, as novas tecnologias. Nós entramos no banco, as novas tecnologias. Nós chegamos para manusear, retirando de dinheiros, que se nós não soubermos lidar, o que nós vamos fazer? Se nós temos um celular e nós temos um banco que é digital, como que nós vamos deixar de atuar, de lidar com o banco digital que nos facilita a vida enormemente? E nós temos que aprender. São imagens, são sons, são mensagens que nós precisamos decifrá-las. Essa simbologia nós temos que trazer para que nós possamos agir, atuar com elas em nosso benefício. Nessa perspectiva, então, novos padrões de comunicação e representação são estabelecidos, culminando ao mesmo tempo na construção da realidade dos sujeitos que se comunicam. Vejam bem, mudou completamente o modo como nós nos comunicamos, como que nós fizemos essas trocas de comunicação. A sociedade mudou, o contexto atual mudou. Como eu citei alguns exemplos, com certeza, e haverá muitos outros. Mas nós temos que ter em mente que os nossos alunos agora também vão fazer esse letramento, e nós também. E como que nós vamos trazer isso? E o gestor da escola tem que saber como abarcar isso, como fazer isso acontecer dentro da escola e quais os métodos que eles vão utilizar. Qual o engajamento que ele vai conseguir fazer, né? Essa construção de novos padrões, então, de representação e de realidade, denota a extrema importância da apreensão da informação correta e da necessidade de relacioná-la de forma construtiva para a vida. Então, aí há mais um papel do gestor, que ele traga e que aqueles que estão trabalhando com ele, os grupos de trabalho, tenham essa apreensão da informação de forma correta, da forma como ela deve ser utilizada. A necessidade de, então, relacionar ela, de forma que comece a construir esse conhecimento, tanto por parte da comunidade escolar, como um todo, como com os pais, com os alunos, enfim, com os professores principalmente, como nós já falamos, porque eles vão ter ações significativas nesse sentido. Entender, então, a forma com que aprendemos essas informações, trabalhamos com elas e constituímos conhecimento, torna-se chave nas questões educativas, não somente para visualizar, então, a questão da educação com seus fins e objetivos, né, gente? Que nós não vamos perder o principal, que é o ensino-aprendizagem. Por isso que nós temos que aprender essas informações, trabalhar com elas e constituir ela como conhecimento, para que essa rede, esses 3 pontos se encaixem e que nós possamos compreender o porquê da crescente demanda e da exigência socioeconômica da inserção das tecnologias da comunicação e informação na escola. Eu acho que aqui é o ponto principal do gestor escolar. Ele tem que fazer com que seus pares acreditem e compreendam por que é necessário a inserção das novas tecnologias da comunicação e da informação na escola.
E por isso ele tem que abarcar esse conhecimento, ele tem que ir lá buscar, pesquisar, interagir, prática, para que ele saiba o que ele quer, que ele vai poder fazer e cooperar com seus pares, para depois poder o quê? Exigir também, direcionar também, motivar também. Mas ele não esqueçam que ele tem toda essa passagem de que ele vai lá e vai ter que verificar se está acontecendo e controlar isso. Assim, então, como compreender a necessidade de inseri-las dentro das unidades escolares como uma alternativa, vejam bem, para novos caminhos pedagógicos e transformação da praxis educativa, de acordo com as visões da educação, da sociedade e o mundo de educadores, educandos e comunidade. Vejam, olha a importância do gestor escolar estar bem informado e bem consciente da sua responsabilidade com todas as mudanças ocorridas. Então, vejam, eu vou ler esse pedacinho novamente para que nós possamos ver como é importante essa gestão escolar. Assim como compreender a necessidade de inseri-las dentro das unidades escolares como uma alternativa para novos caminhos pedagógicos e uma transformação das práticas, né, educativas, de acordo com as novas visões da educação que nós estamos sendo exigidas lá nas diretrizes curriculares, da sociedade em que nós estamos inseridos e que somos, ela é extremamente tecnológica, e o mundo de educadores, educandos e da comunidade. Como que nós vamos fazer essa praxis, trazendo todos eles um conjunto de atuação. Porque os educadores, os educandos e a comunidade têm que estar juntos nessa pegada. É muito importante, então, a participação de toda a comunidade escolar. Vejam bem a responsabilidade do gestor escolar. A tecnologia, então, agora, como forma de repensar a prática pedagógica. Então, vejam bem, como o gestor vai fazer isso? Ele tem que saber o que ele está fazendo, o que vai acontecer com isso, o que é possível fazer. Ele tem que conhecer as novas tecnologias, ele tem que ir lá lidar com elas também. Ele tem que pensar, repensar essa prática, porque na gestão pedagógica, ele está lá dentro e ele vai ter que gestar sobre ela. E essa gestão pedagógica é o desenvolvimento, então, do quê? Do currículo, enfim, e na prática é o quê? É a ação, é o ensino, a aprendizagem vai acontecer. Então, vejam bem, a relação professor-aluno é um processo de comunicação, em que o emissor e o receptor intercambiam sentidos e significados de sua realidade. Ou não, né? Somente um portador da mensagem que o outro recebe. Depende de como eles fazem esse intercâmbio. Como são esses sentidos e significados? Quando eu falo em semiótica, eu falo nisso. É a nova configuração, porque eu tenho que ter bem claro esta forma de comunicação, como que o aluno vai fazer o sentido, como ele vai fazer esse significado que vai estar ali na sua realidade. Esse ato comunicativo já envolve muitas questões para o campo da educação, uma vez que é portador de múltiplos sentidos e finalidades.
Apesar de que não estamos reduzindo o processo do ensino-aprendizagem somente na análise comunicacional, né, pessoal? Pois ela não pode dar conta de todos os aspectos dessa ação, com certeza. Mas que nós temos que estar produzindo uma interatividade tal que toda aquela ação com o uso das novas tecnologias faça sentido, tenha significado para aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. E o gestor, da mesma forma. Se eu estou em sala de aula e preciso fazer isso, o gestor escolar tem que fazer com que seus pares vejam. Ele tem que interagir para que eles descubram, que eles tenham sentido e significado para a atuação deles, de forma diferenciada. Como que nós vamos usar as mídias na atividade pedagógica? Quer dizer, segundo Blank, não sou eu que estou dizendo, é uma citação. Vamos lá, vamos ver o que esse autor diz. Vejam a importância dessa fala. Mediatizar, mediar, né? Codificar as mensagens pedagógicas, traduzindo-as sob diversas formas, segundo o meio técnico escolhido, por exemplo, um documento impresso, um programa informático didático, um videograma, respeitando, claro, as regras da arte, isto é, as características e as peculiaridades do discurso do meio técnico. Vejam bem, nós temos que mediatizar essas mensagens pedagógicas sob as diversas formas. Mas como eu vou utilizar um meio técnico, né, que são as novas tecnologias, como eu vou fazer acontecer isso? Nós devemos deixar as regras da arte. O que significa isso, as regras da arte? Porque o aluno, ele tem que ver, sentir através daquela mediação, daquele trabalho, o que está acontecendo, o que ele está praticando, o que ele está fazendo, ele está descobrindo algo novo. E, pessoal, como que nós vamos fazer isso se tornar interessante? Então, não podemos ficar só naquele tecnicismo, né? Só naquela parte técnica. O meio que nós vamos utilizar é esse. Mas nós temos que lidar com a arte, fazer isto se tornar algo interessante. E aí é que entra as nossas metodologias, né? Eu gostaria de ensinar aqui até como que nós podemos fazer isso e como que nós vamos lidar com um documento impresso. Como que nós vamos lidar com um e-mail dentro dos gêneros, né? O que nós podemos fazer? Trazer isso para o cotidiano dele. Descobrir que ele pode assinar o documento, né? De uma forma a se identificar, não é bem assinar, é fazer a sua identificação, né? Como pessoa, como onde trabalha, seu endereço, enfim, quem é ele, e trazer essas cartas, digamos, pedidos, solicitações, reivindicações a vários setores da sociedade, através do e-mail, aprender essa estrutura e fazer com que esse e-mail se transforme na carta que se transformou hoje em dia. E ele utilize isso no cotidiano dele, isso é trazer o quê? Para a vida dele, um sentido e um significado. Por que eu vou fazer isso? Porque eu usei essa forma técnica. Porque é isto, é a mudança, é a inovação. Um exemplo bem simples. Peraia, 2002, também analisa a questão da mediação segundo a semiótica, veja, sentidos e significados,
em que se utiliza os instrumentos tecnosemióticos para a construção dos significados. Então, vejam bem, é uma visão que nós temos que ter e que o gestor também tem que saber que isso acontece lá dentro da sala de aula. Que isso tem que acontecer com ele, com todos os envolvidos na sua gestão. Continuando, a utilização, então, de artefatos tecnológicos pode ser resumida em diferentes modalidades de atividade segundo o artefato, desde a utilização passiva, como nos casos de ferramentas que não possuem funcionamento próprio, né? Um martelo lá, por exemplo, né? Sei lá, um lápis, uma lousa, né? Até a utilização ativa de artefatos que possuem o conhecimento do operador e possuem o objetivo de modificar o funcionamento deste último ou de guiá-lo em sua atividade, como o caso dos sistemas inteligentes. O que são os sistemas inteligentes? Bem, aí nós precisamos estar bem claro como funcionam esses sistemas inteligentes. Uma sala virtual, como que nós vamos fazer isso? Como nós vamos entrar num museu que tem todo um passeio virtual, né? Que nós temos em 3D, que nós podemos fazer para a sala de aula uma visão, né, de funcionamento virtual. Nós podemos ter essas salas virtuais. Como que nós trouxemos isso para dentro da nossa sala normal, presencial, e transformamos ela numa sala virtual. Bem, pessoal, então, como que nós vamos guiar eles dentro, digamos, dos museus? Como que nós vamos fazer esse passeio com eles? Vejam, tem maravilhas, né? Mas nós precisamos orientá-los, nós precisamos estar ali. Então, não basta só a técnica, nós temos que... E eles vão atuar, eles estão ativos, eles estão lá para fazer acontecer, eles têm autonomia de eu vou aqui, eu vou ali, eu quero descobrir um autor, eu quero descobrir um quadro, eu quero uma obra de arte. Então, pessoal, autonomia também de acesso. Você dá as dicas, você estrutura e eles vão conhecer o ambiente. Continuando, a análise é do contexto institucional de utilização das tecnologias, vista pela ótica dos administradores de escola pública. Então, vejam bem, tem todos esses artefatos, eles têm que ser conhecedores, e como que eles vão se utilizar? Eles vão fazer uma agenda, como nós falamos na outra aula, digital, de conversação, eles vão ter um WhatsApp, como o professor falou, né? Como a professora tinha de líderes, pais líderes, que nós temos, então, a família dentro ali do WhatsApp, nós temos lideranças e nós podemos conversar com eles e fazer, tomar decisões em conjunto, que o quê? Participação participativa, né? Democrática. Como nós podemos atender melhor os seus filhos? Quais as dificuldades que estão acontecendo? Então, isso, o gestor escolar precisa reunir os seus pares e conversar e dar ideias e dar exemplos e ter ações que levem a algum lugar. E ouça todo esse trabalho por parte também dos professores, dos gestores de sala de aula, né? Eles precisam estar juntos nessa caminhada. Aspectos de uma gestão tecnológica educacional. Como que eu vou analisar isso? Que aspectos ela tem? Como que vai acontecendo? O estado da arte da pesquisa sobre os TICs da educação pouco analisa o papel do diretor, focando o processo de ensino-aprendizagem entre professores e alunos e a questão da aprendizagem de instrumentos e linguagens utilizados atualmente na sociedade. Isso é uma verdade. Mas o gestor tem que estar sabendo que isso aí
tem que estar acontecendo lá dentro da sala de aula. Então, ele tem que ter esse conhecimento abarcado e bem elaborado para que ele possa focar no que está acontecendo, no que está ocorrendo. Se ele tem que ter essa visão de que ele tem que o que fazer? Motivar o professor, mas ele também tem que estar lá verificando se está acontecendo a ação. Então, não basta ele motivar, ele conversar, ter diálogo, comunicar-se, não. Ele também precisa verificar se está acontecendo e cobrar o que foi estabelecido, foi as regras que devem ser seguidas e o que é necessário ser feito. Bem, essas linguagens de uma forma ou outra, eu falando assim, parece uma forma muito reta e direta, né? Mas é o que é necessário. Né? Ele tem que se utilizar disso. São os meios que ele tem de verificar se as coisas estão acontecendo na sua escola. Eles têm que estar muito bem assessorado e muito bem com os olhos abertos, né? Com a percepção ampliada de situações. Então, temos que conhecer o que e ver o que está acontecendo ao nosso redor. Esse é o papel do gestor escolar. Consideramos a relação professor-aluno e o uso das TICs como primordial para o entendimento e análise do campo. Vejam bem, o diretor deve conhecer o que ele pode ser feito. Com certeza, ele deve conhecer como pode ser utilizado também. Mas, claro que a relação entre professor e aluno e esse uso, né, é primordial. Para que eles compreendam, eles tenham esse entendimento e analisem. Entretanto, analisar o diretor e as TICs nos fornecem uma dimensão maior das práticas e corrobora com as questões e projetos inovadores para a pesquisa sobre TICs na educação. Não somente analisa as práticas isoladas de professores e alunos. Rotenberg, 2002, isso é a citação dele, do Moreira. Como também os seus entornos, a unidade escolar e a articulação com a comunidade local. Então, vejam bem, nós como agenda digital, como, enfim, vários tipos de ações que o gestor escolar pode estar realizando junto aos seus pares. Ele precisa também os entornos, a unidade escolar, como que está funcionando como um todo, como está sendo articulado isso com a comunidade local. Com que tipo de projeto eu posso fazer na minha escola para que essas práticas acabem acontecendo nessa sala de aula, seja utilizando as novas tecnologias, de que forma isso está sendo feito, qual a dimensão disso. Eu tenho que ter essa percepção como gestor e tenho que estar percebendo como isso está acontecendo na sala de aula. Porque é esse o meu papel também. Segundo o parecer 67 de 98, 2006, que descreve isso das tecnologias, as normas regimentais básicas para as escolas estaduais, em termos desses usos, são estabelecidas nos artigos 63 e 64, as competências e atribuições do diretor de escola, de modo que estas garantam, vejam bem, a elaboração e a execução da proposta pedagógica. Se em tempos de pandemia mudou algumas estratégias, elas devem estar aqui, ele deve estar cuidando para que isso aconteça. Então, a elaboração
e a execução da proposta pedagógica. Isso aqui, falando corretamente, não como a Sônia diz, tem que ir lá, né? Mas essas são uma forma mais sutil de se dizer a mesma coisa. Segundo, a administração do pessoal e dos recursos materiais e financeiros. Com certeza, como que ele vai administrar. O cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos. Ele tem que, na pandemia, saber que tem que haver esse cumprimento. A legalidade, a regularidade, a autenticidade da vida escolar dos alunos. Como que está acontecendo a presença, as faltas, blá, blá, blá. Ele tem que estar certo disso e alertar os seus pares. Os meios para o reforço e a recuperação da aprendizagem dos alunos. A articulação e integração da escola com as famílias e a comunidade. Vejam bem, então, nós temos que estar ali, presentes, os gestores. Nós temos que saber o que está acontecendo, como eu estou fazendo essa articulação. É pelo WhatsApp? Uma nova forma de se fazer? É pela agenda digital, como foram os exemplos que nós vimos, ou tem alguma outra sugestão? Criatividade, né? As informações dos pais ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica. Vejam a agenda. Tem que ter informação. A comunicação ao conselho tutelar dos casos de maus-trato envolvendo alunos, assim como dos casos de evasão escolar, de reiteradas faltas, antes que atinjam o limite de 25%. Isso tem que estar bem claro para todos, pessoal. E ainda, cabe ainda à direção da escola, subsidiar os profissionais da escola, em especial os representantes dos diferentes colegiados, no tocante às normas vigentes, a representar aos órgãos superiores da administração, sempre que houver decisão em desacordo com a legislação. Então, ele tem que estar subsidiando, isto é, eles têm que estar com seus colegiados dizendo, não, essas normas são vigentes. Essa é a legislação, nós temos que ir por aqui. Não podemos ir sobre essa forma que vocês estão começando a atuar, não está correto. Então, esse subsídio eles têm que dar. Ele tem que dar, como eu vou dizer, as ferramentas para que as pessoas saibam como lidar. A legislação vigente, o que nós temos que observar, é isso, isso, isso. Então, o gestor escolar ele tem que estar ciente de que ele deve conhecer essa legislação e fazer com que os profissionais, auxiliar os profissionais, ele tem que dizer a esses que estão ali representando os colegiados como funciona. Dentro desse contexto, o diretor organiza a escola. Para tanto, o modelo do projeto pedagógico mostra uma construção possível que se possa reafirmar os objetivos de todos, estabelecer metas para ação e avaliação, caracterizando como um instrumento de altíssimo valor tanto para os diretores, diretor, equipe, vice-diretor, coordenador, enfim, quanto aos professores, alunos e mais funcionários da escola e comunidade. Vejam que nós temos uma educação democrática e participativa. Se eu vou trabalhar em cima disso, o gestor escolar deve estar imbuído de que o PPP, o modelo de projeto que a escola construiu juntos, com todos, deve ser respeitado. E ele deve reafirmar, vejam só, os objetivos estabelecidos, as metas de ação e avaliação. E elas devem ser cumpridas. E é um instrumento de valor. Então, qualquer dúvida, onde eu vou recorrer ao PPP. É o plano que nós devemos seguir.
As possibilidades de comunicação com as TICs é um fator importante para os diretores. Ela permite uma maior agilidade no repasse, busca e troca de informações entre os órgãos de ensino, como também entre os funcionários das escolas e da comunidade. Vejam como é importante. Essa agilidade, né? Olha como tudo gira em torno dessas novas tecnologias, podem nos dar essa agilidade, mas que seja manuseada de forma eficaz e eficiente. Então, o gestor deve estar de olho em quem está fazendo essas alterações, verificando. Ele tem que lá ter a sua agenda e anotar. Será que esse ponto já foi repassado para a comunidade escolar? Será que essas datas que vão acontecer, será que esses feriados que irão acontecer, os pais estão sabendo os dias e por quê? Por que as aulas serão em sábados e por quê? O que nós vamos estar fazendo? Por que nós vamos ter atividade nesse dia ou não? O que nós estamos programando? Enfim, gente, é todo um trabalho que precisa ser eficaz. No caso da comunicação entre escola e comunidade, está intrínseco, então, as possibilidades da comunidade em ter esse acesso, além da escola, que muitas vezes é extremamente difícil. Por outro lado, né? Então, vejo que ela dá uma ideia aqui, retifica-se o papel da escola como promotora da inclusão digital. Então, o que nessas novas tecnologias, qual é o papel da escola? É a inclusão digital, sim. Não só do letramento digital dos seus alunos, como também da comunidade escolar como um todo. Isto quer dizer pais, alunos, professores, todos aqueles que fazem parte, os colaboradores, achar uma maneira de utilização para a comunidade durante, de repente, a abertura da escola no final de semana, para trabalhar esse letramento, como nos projetos Escola da Família. Então, os projetos são pontos de partida para a realização da gestão escolar de forma eficaz e eficiente. É através desses projetos, do pensar em projetos que vão trazer, que vão agilizar esse processo de comunicação, que vão agilizar o conhecimento, que vai trazer conhecimento sobre outros aspectos importantes, como os temas transversais, como que nós podemos fazer acontecer isso na escola. Vamos trabalhar em termos de projetos. O que nós podemos fazer em termos disso? Então, tudo é um pensar como gestor é diferente do professor, que está lá em sala de aula, né? A manutenção das escolas em termos financeiros em todos os setores é insuficiente. Isso é visto e é o que nós vivemos. A prática das parcerias é uma das formas, né, encontradas para a resolução de problemas na manutenção das mesmas. Temos também o laboratório de informática obsoleto. E aqui eu gostaria de frisar isso. Com um sistema que não funciona e a dificuldade de manutenção desses aparelhos tecnológicos em questão. Pessoal, nós temos um laboratório de informática cheio de computador lá, com um sistema que não funciona, o Linux. Nós precisamos implementar um sistema que faça, que viabilize, como o Windows, que todos utilizam, que é universal. Não adianta querer colocar um sistema que não funciona, não roda em todos os computadores. E as pessoas sabem mexer no Windows, eles não sabem mexer no Linux. E os alunos também, eles mexem no Windows. Então, isso tudo é um pensar do gestor que deve ter como prioridade, num momento como este, que poderá surgir outros,
E como que vai ser agora implementada essas novas tecnologias se nós não nos utilizarmos deste laboratório que chamam de laboratório, não sei porquê, né? E deveria funcionar e não funciona, é obsoleto. Porque tem alguém que manda que mexe aqui, mexe lá, mas não tem um letramento digital, como que nós estamos tendo agora. Então, o uso, agora sim ele vai funcionar como um laboratório, digamos, entre aspas. Então, colocar isso, reivindicar recursos, trazer a comunidade, trazer para a sociedade essa realidade e lutar para que isso mude, e isso é uma função do gestor escolar. Ele tem que ter como projeto ações eficientes, eficazes, para que a coisa funcione. Porque o celular lá, muitas vezes o aluno não adianta, ele não utiliza. Não se pode fazer tudo. É um pouquinho que se faz de trabalho com o celular. Não é assim tão, como dizem, eu tenho celular, não sei o quê. Não é bem, é por aí. Não é. O celular faz tudo, nada. O computador que está lá tem sites, tem hipertextos que ficam ali, você pode mexer em guias, em páginas, enfim, que o celular é muito complicado, não tem a visualização como num notebook, num computador. Então, começa por aí, o gestor também tem que ter essa visão. Então, é urgente a busca de recursos para a melhoria e manutenção desse setor escolar, com certeza, né, pessoal? Vou contar um pouquinho agora rapidamente. No Rio Grande do Sul, a gestão educacional, através das secretarias de educação, a gestão educacional, vejam bem, passamos para o maior. Proporcionar uma formação continuada em toda a rede estadual de ensino, através de um curso com todos os profissionais da rede estadual, de letramento digital sobre as novas TICs, tecnologias de informação, sobre as TICs. O letramento foi uma parceria do Estado com a empresa de tecnologia da professora Maide Dalry, Conecta, que iniciou-se no dia 7 de julho de 2020 e encerrou-se no dia 28 de nove de 2020. Na sequência, um aprofundamento também com o professor Márcio Machado em Educa Digital, ou mesmo com 38 aulas, que encerrou-se no dia 7 de 10 de 2020. Ainda em termos de gestão educacional, foi criada, então, a plataforma digital do Google Classroom, a sala de aula virtual, sobre a qual tivemos todos o letramento para saber como acessar, como lidar com ela. Iniciou-se no dia 27 de 4 de 2021, estender-se-á por 2 anos o Conexação, com a professora Maide Dalry, em parceria com o Sebrae. Isso tudo de forma gratuita, né, gente? Que as pessoas podem ter a sua formação continuada sem gastar nada, só o seu tempo. Estudos e dicas importantes, que é o mais, deveria ser o mais valorizado, né, pessoal? Estudos e dicas importantes no trabalho com as TICs. As aulas acontecem nas quintas-feiras, às 19 horas. A inscrição é realizada no site de Conexação, topser.com.br. Saberes conectados em ação. Novos desafios surgiram na vida de todos, né? E a necessidade do professor rever as metodologias e as ferramentas pedagógicas, contemplando o uso das TICs como aliadas e mediadoras, vejam bem, nos processos de ensino e aprendizagem da língua portuguesa, no meu caso, que eu acho maravilhoso. Espero que, de alguma forma, nós possamos ter crescido e conhecido um pouco mais sobre fatores tão importantes da escola. Como é importante, né, a gestão escolar, a gestão educacional, porque a gestão educacional também atuou para nós de uma forma efetiva, e foi muito bom. Sobre essas aulas, a gente teria que se debruçar, que ficaram gravadas. Eu, por exemplo, às vezes ficava 3 horas em cima de uma aula até conseguir me achar e saber como mexer nisso. Criei o meu próprio Classroom, sem sala de aula para testar. Então, gente, tem que buscar conhecimento.
buscar a formação. E se estão nos dando de forma assim, gratuita, nós temos que, no mínimo, aproveitar essa nova visão de mundo, porque, como diz o professor, espero que fique, que ela chegou para ficar. Então, obrigada pela companhia de todos, agradeço e até a próxima aula. Se me deixarem, eu fico aqui falando, né? Então, tá bom. Um abraço a todos e obrigada pela companhia. Qualquer coisa está gravado aqui, vocês podem retornar. Obrigada. E assim terminamos mais uma aula. Tchau, tchau.